Programa livre para todos os públicos. Olá! Você já parou para pensar em como você se desloca pelas cidades? Qual meio de transporte você usa? Por que você escolhe um e não o outro? Pois esse é o tema do programa Urbanidade de hoje, que está começando agora. Nunca se falou tanto em mobilidade urbana. Estamos vendo mais corredores de ônibus, ciclofaixas, carros elétricos compartilhados. Mas o que essas mudanças significam? No episódio de hoje, minha companheira Marina Hatz vai entrevistar a Isabela Castro, que é arquiteta e urbanista, e vai falar um pouco mais desse assunto com a gente. É com você, Marina. É isso aí, Ayane. E a gente recebe aqui no Urbanidade a arquiteta e urbanista Isabela Castro, que é membro do grupo PAMOS, de Planejamento e Acessibilidade e Mobilidade da Urb Sustentável, não é isso? Vamos falar sobre mobilidade urbana, né? Conta pra gente o que significa essa ideia, né? O que seria a mobilidade urbana e a importância de a gente falar sobre esse tema. A mobilidade urbana é um conceito que, na verdade, tem a ver com todos nós, né? Porque todos nós nos deslocamos pelo espaço da cidade. Então, sempre que a gente faz algum movimento, né, assim, seja de carro, de ônibus, de bicicleta, a pé, isso entra dentro do conceito de mobilidade urbana, né? Sempre que a gente se desloca de um local de origem até um local de destino para executarmos alguma atividade. E aí essa atividade ela é muito variada, né? Ela pode ser uma atividade de trabalho, de educação, de compras, de lazer, enfim. Então, assim, ela tem a ver com todos nós, né? Um conceito que tem a ver com todos nós e por isso, assim, é importante a gente ter um mínimo de atenção aí sobre ela. Como é que a gente pode integrar os diferentes modais? E aqui em Fortaleza, como é que está essa coisa da pessoa que pega ônibus, aí desce num ponto e pega a bicicleta? Como é que está isso? É uma ótima pergunta, porque a integração ela é uma das principais estratégias de qualificação que vem sendo utilizadas mundo afora, né? Não só aqui no Brasil, mas em todos os lugares do mundo. Existem duas formas principais, né? Uma delas é a integração física, que aí tem muito a ver com isso que você comentou, de, por exemplo, num terminal de ônibus eu ter dispositivos para estacionamento de bicicleta, o próprio programa Bicicleta Integrada, que a gente tem aqui em Fortaleza, e que permite que usuários do transporte público coletivo por ônibus levem suas bicicletas dentro do ônibus, né? Fiquem com elas durante um determinado período de tempo, quando eles estão alugando. Existe esse tipo de integração, que é a física, e existe também a integração tarifária, né? Que a gente também tem bons exemplos aqui em Fortaleza e no Brasil. Um exemplo super bacana é o do bilhete único, né? Em que a gente consegue ter integração dentro do próprio sistema de ônibus e também integração entre ônibus e bicicleta. Então, assim, a integração ela é uma chave para conectar modos de transporte que são mais utilizados para viagens curtas, como a bicicleta, o modo a pé, patinete, né, enfim, e modos de transporte que são mais utilizados para viagens longas, entrando aí o ônibus, o metrô e o próprio carro, motocicleta, né? Sobre a questão dos hábitos no uso dos transportes, existe um hábito cultural, uma questão cultural de a pessoa usar mais carros, por exemplo, uma família toda ter cada um o seu próprio carro, ou se isso, né, pode ser otimizado e uns usarem ônibus, enfim, é necessária essa mudança de hábito na sociedade? Essas questões que você comentou, né, a gente pode dizer sim que elas são culturais, mas elas também vêm como fruto de uma cultura de planejamento da cidade, né, do que é que a cidade oferece para os seus habitantes. Se o que a cidade oferece são pistas, viadutos, túneis, enfim, se o que a cidade oferta são espaços para veículos motorizados prioritariamente, então é uma tendência natural que a população deseje utilizar esse tipo de modo, né? Já assim, se a cidade oferta
calçadas largas, arborizadas, com mobiliário urbano, ou uma infraestrutura cicloviária que seja conectada, uma malha cicloviária que seja conectada, que passe pelos principais pontos de destino e de origem dos cidadãos, também é uma tendência natural que essa demanda vá se potencializando, né? Então, assim, a forma como nós utilizamos a cidade tem muito a ver com o que a cidade oferece para nós. Aqui na Urbanidade, a gente viu como os corredores de ônibus colaboraram com a mobilidade urbana aqui em Fortaleza. Vamos rever essa matéria e a gente volta já para conversar com a Isabela. Tornou quase que obrigatória a presença de faixas e corredores exclusivos na cidade. Mas afinal, qual o impacto e importância que isso tem para a população? O primeiro corredor exclusivo implantado foi o Antônio Bezerra Papicu, Antônio Bezerra Centro, com a nova reformulação do terminal do Antônio Bezerra, ligando tanto o Antônio Bezerra ao centro como o Antônio Bezerra Papicu. Então, o primeiro corredor exclusivo, da qual nós tivemos aí que colocar 50 ônibus hora dentro desse corredor em 2014. Então, a priorização, só para você ter uma ideia, né, o corredor Antônio Bezerra Papicu, na Bezerra de Menezes, antes da exclusividade, nós tínhamos uma velocidade média comercial na ordem de 12 km por hora. Quando veio a implantação do corredor exclusivo, nós tivemos um ganho na velocidade média comercial de 91%. Essa velocidade saiu de 10,5 km por hora para 20,03 km por hora. Só para você ter uma ideia, nós temos na cidade de Fortaleza 1.168.000 veículos. E antes de 2013, nós tínhamos praticamente só 3,3 km de priorização para o transporte coletivo. Na realidade, o motorista, a carga horária dele são 7h20, e antes da priorização ele ficava 7h20 trabalhando, disputando espaço com o automóvel. Com a implantação da priorização para o transporte coletivo, ele ganhou no sistema viário uma faixa exclusiva ou um corredor exclusivo, que há uma diferença. A faixa exclusiva, o automóvel pode acessar para fazer acesso tanto à garagem como laço de quadra. Já no corredor exclusivo, como o da Bezerra, da Guanambi, é somente ônibus que opera lá dentro. Sem dúvida nenhuma, a grande vantagem da priorização do transporte coletivo, além de diminuir o tempo de viagem no interior dos ônibus para os passageiros, diminui o custo operacional do sistema, diminui emissões, né, do efeito estufa, uma vez que a velocidade média comercial maior no sistema de transporte, a gente precisa de menos ônibus para fazer o mesmo serviço. Só para você ter uma ideia, esse corredor Antônio Bezerra Papicu, que estava com 10 km por hora e foi para 20 km por hora, tá? O tempo de viagem para o usuário reduziu em torno aí de 50%. Então ele teve um ganho de metade, meia hora mais ou menos, numa viagem, por exemplo, Antônio Bezerra Centro, de meia hora para ficar mais tempo com a família, sem falar nos ganhos para o meio ambiente, uma vez que nós precisamos de menos ônibus dentro do corredor. Todo mundo pega o ônibus sabendo que sai do terminal, chega no seu destino certo, no seu horário. Então isso é muito gratificante para nós que trabalhamos no transporte urbano, melhorou muito. Tipo, agora eu vou pro terminal do Messejana. Antes eu demorava umas 2 horas, agora 1h30, 1 hora. Era 40 minutos, agora é 15 minutos, até 10 minutos a gente chega no Messejana, rapidinho. Nós temos 9 corredores na cidade, foi implantado 2 corredores exclusivos, temos trechos de faixas exclusivas, temos corredores exclusivos. Então nós esperamos que essa política pública de priorização para o transporte coletivo continue ao longo das gestões, uma vez que nós temos 920 quilômetros de via operada pelo sistema por ônibus, e nós só temos até agora 116,9 quilômetros. Então a gente espera que as próximas gestões
priorize mais o transporte coletivo, uma vez que esse sistema de transporte público coletivo por ônibus, ele é mais eficiente no transporte das pessoas, você ocupando menos espaço no sistema viário e poluindo menos o meio ambiente. Nós temos várias vias, tanto nos bairros como em alguns corredores, que precisam também ganhar essa priorização para o sistema de transporte, para que o usuário ele tenha o benefício da faixa exclusiva em todo o trecho dele, do início até o final da viagem dele. Priorizado, isso vai significar tempos de viagem pela metade, um ganho aí de no mínimo 50% a 60% de tempo de viagem para o usuário. E a ligação Antônio Bezerra Centro, antes da priorização, o ônibus ele levava 60 minutos para sair do terminal Antônio Bezerra, chegar ao centro e mais 60 minutos levando do centro para o terminal Antônio Bezerra. Hoje ele leva, nessa viagem completa, terminal Antônio Bezerra, centro, terminal Antônio Bezerra, ele leva em torno de 65, 70 minutos. Então o ganho de tempo de viagem para o usuário, para o sistema foi um ganho de 91% na velocidade média comercial. Para o usuário que faz essa viagem completa, ele ganha aí de 40 a 50 minutos de tempo de viagem, menos tempo de espera nos pontos de paradas. Então, a priorização traz todos esses benefícios. Menor tempo de espera nos pontos de parada, menor tempo de viagem no interior dos coletivos, maior velocidade comercial e diminui também os custos operacionais e também reduz a emissão de poluentes aí no meio ambiente. Os ônibus ficou maravilha, até pra gente ficou bom, porque fica tudo aqui dentro, não tem perigo de carro, né? Perigo ter acidente, tá tudo aqui no meio do corredor, né? Tá muito bom. Melhorou bastante, eu acho que melhor, eu acho que não poderia ficar. Sai para trabalhar de manhã feliz, você sabe que não vai ter estresse de passageiro no seu, reclamando de ônibus atrasado, não tem isso. Os carros saem do horário e chegam no seu destino certo no horário correto. Tá gostando do episódio de hoje? Nós agora vamos fazer uma paradinha, mas a gente volta já com o programa Urbanidade. Já estamos de volta e o tema do nosso Urbanidade de hoje é mobilidade urbana. Estamos conversando com a arquiteta e urbanista Isabela Castro. Bora continuar esse papo? Esse grupo que você faz parte, né, o PAMOS, lida com a questão de sustentabilidade. Tem a ver também com a ideia de usar modais que poluem menos? Tem a ver sim com essa ideia, né, que é uma ideia que está diretamente associada à mobilidade, porque assim, tanto no meio técnico quanto no meio científico, às vezes a gente confunde um pouquinho mobilidade e acessibilidade, né? A acessibilidade urbana, ela está diretamente relacionada à nossa capacidade de alcançar determinados destinos dentro da cidade, né? E a mobilidade é o meio através do qual a acessibilidade acontece. E sim, assim, é importante, né, muito importante assim, o investimento em uma mobilidade que se faça mais sustentável e, consequentemente, uma acessibilidade sustentável também. A gente tem algumas estratégias para isso, né? Assim, acho que todo mundo vem percebendo as mudanças pelas quais as cidades vêm passando nos últimos anos, né? Assim, de investimento em oferta para transporte ativo, como a bicicleta, o modo a pé, né? A gente tem visto malha cicloviária, a gente tem visto calçadas um pouco mais generosas, menos irregulares, com mais arborização, com faixa de passeio, né? Assim, a gente tem visto isso e a gente tem visto também investimentos recentes em tecnologias mais sustentáveis, né? Então, a eletromobilidade, por exemplo, né, que a gente ter veículos a propulsão elétrica, ela é uma realidade no Brasil, ela vem sendo assim, estudada por várias cidades e a gente vem tendo avanços ainda não tão significativos, né, como outras cidades mundo afora, mas a gente está caminhando para isso.
A gente pode dizer que o uso da bicicleta chegou tarde aqui no Brasil, né? Esse estímulo do uso da bike, as próprias prefeituras de diferentes cidades a gente vê criando esse espaço para a bicicleta. Como é que você vê a situação, o que precisa ainda melhorar para estimular ainda mais o uso da bike? A questão da bicicleta, assim, ela é um modo de transporte que já é utilizado há muito tempo aqui no Brasil, mas há alguns anos era um modo de transporte prioritariamente utilizado por quem às vezes era cativo daquele modo, por quem não tinha outras opções, né? E aí a gente consegue enxergar alguns estratos sociais que são menos favorecidos. Mas aquilo que a gente estava comentando, né? Quando a cidade vai provendo a oferta, a tendência é que a demanda vá sendo potencializada. Então, na medida em que a gente vem avançando, né, com a oferta de infraestrutura cicloviária, infraestrutura segura, com a sinalização correta e principalmente, né, implantada nas vias adequadas, porque a gente precisa que a infraestrutura cicloviária ela tenha um mínimo de conectividade, né, para que ela seja atrativa para a demanda. Então, assim, a gente consegue perceber investimentos muito significativos em relação a isso, principalmente desde o estabelecimento da Política Nacional de Mobilidade Urbana em 2012, né, em que tá claro nessa política que os modos ativos eles devem ter uma prevalência sobre os modos individuais de transporte. E o que a gente vem percebendo é que realmente na medida em que as pessoas vão sendo estimuladas, né, e aí a gente tem vários exemplos, tem a expansão da malha, a gente tem o nosso sistema público de bicicletas compartilhadas, o de Fortaleza é um dos maiores do Brasil atualmente, a gente tem estacionamentos para bicicletas sendo dispostos em locais de interesse, como os terminais de ônibus, né, que são locais naturalmente atrativos. Então, assim, são estímulos que vêm dando resultado, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode pensar que a bicicleta vai ser a solução de tudo, né? Porque realmente existem alguns deslocamentos que eles necessitam do transporte de massa para acontecerem. Então, a gente precisa ter o pensamento na bicicleta, principalmente para trajetos mais curtos, mas a gente também precisa ter uma integração com o ônibus, com o metrô, com outras modalidades. Isabela, conta pra gente o que você sente quando anda pela cidade, por Fortaleza. Eu acho que essa é uma pergunta que depende muito de por onde a gente está andando, né? Assim, em que local de Fortaleza a gente está caminhando. Porque, assim, ontem mesmo eu tive uma experiência de caminhar pela cidade que foi super agradável. Caminhando ali por aquele calçadão novo da Desembargador Moreira. Era um trajeto que eu não estava fazendo por lazer, eu estava fazendo por uma obrigação, assim, um compromisso que eu tinha, mas em um determinado momento do trajeto eu passei por lá e, enfim, passei ali pelo Meireles, né, por algumas ruas que, apesar da gente ainda ter algum nível de irregularidade nas calçadas, delas não serem tão uniformes quanto deveriam ser, a gente tem trajetos que são agradáveis, né? E aí, assim, tem vários fatores que vão contribuir para isso, né? Além da infraestrutura da calçada propriamente dita, né? Da largura, dos desníveis que existem na calçada, do nível de arborização, que aqui para a nossa cidade é bem importante, né? Bem fundamental. Também tem um outro componente que, assim, às vezes a gente não se dá conta, mas ele sempre está ali, né? Que é a questão das fachadas ativas. A fachada ativa é o que a gente tem quando a gente está caminhando, por exemplo, em uma rua comercial ou em uma rua que tem muito barzinho, muito restaurante, que tem cadeiras do lado de fora. Você caminhar por um local assim é completamente diferente de você caminhar por um local que só tem muro, né? Que só tem fachadas cegas. A sua sensação naquele espaço é diferente. Então, assim, eu acho que realmente depende muito de por onde a gente está andando em Fortaleza para a gente ter uma sensação melhor, mais confortável ou menos desconfortável, né? É verdade. Aí, para finalizar, diz pra gente o que para você é urbanidade. É um conceito bem amplo, eu acho, esse daí. Mas quando eu penso em urbanidade, eu penso em tudo aquilo que
tem relação com a cidade, né? Então, assim, tanto o ambiente construído da cidade, né, quanto as pessoas e a forma como elas interagem com o espaço. E eu acredito que é principalmente nessa maneira de interação das pessoas com o espaço que deve estar o nosso foco, né? O foco da comunidade técnica, da comunidade científica, em identificar como é que essas relações se dão e tentar potencializá-las ao máximo, né? Para que a gente possa ter experiências assim muito saudáveis no nosso espaço urbano. E proveitosos. Exatamente. É isso, a gente entende que o poder público tem um papel fundamental para estimular o uso das diferentes modalidades de transporte. Exatamente. Muito obrigada por dividir teu conhecimento com a gente, Isabela. Muito obrigada. Aqui no Urbanidade, a gente acompanhou pessoas que trocaram o carro pela bike. Olha só. As bicicletas são mais que uma realidade no espaço urbano. Muitas pessoas utilizam a bike não só para esporte ou lazer, mas também como estilo de vida. É o caso do João Paulo. Ele mora no bairro Maraponga, em Fortaleza, e pedala há 26 anos. João Paulo Lopes é microempresário e utiliza a bike dele aqui, que é super legal, para ir para o trabalho todos os dias. João Paulo, como você percebeu que poderia trocar de vez o carro pela bike? Percebi automaticamente o nosso fluxo de carro foi aumentando aqui em Fortaleza, entendeu? A cada ano aumentando, a cada ano. E a gente, ao longo dos anos, vê esse crescimento. E ao longo disso, automaticamente, há 20 anos atrás, mais ou menos, 25, troquei a bike e aderi a esse estilo de vida, né? Saúde também pra gente, em primeira mão. Outras vantagens que você percebe, por exemplo, nessa troca? Financeiras, a parte ecológica, saúde. Em todos esses pontos que você falou, primeiramente a saúde, em geral. Segundo, o tempo que a gente tira, né? Hoje é por volta de 40 minutos. Se fosse de carro era 1h30, tranquilo. E isso nos traz mais tranquilidade até no nosso trabalho, a gente poder trabalhar em paz. A bike hoje para você ela é um estilo de vida? Ela é um estilo de vida, assim, que hoje eu não trocaria por nada. Já roda há muito tempo, a gente passa, vê os amigos na ciclovia, né? Na nossa cidade, e assim, é gratificante ir e voltar no nosso trabalho todo dia. Para João Paulo, a bicicleta é o seu meio de transporte oficial. Ele percorre mais de 20 quilômetros por dia entre ida e volta para o trabalho da Maraponga até o centro. Agora me fala um pouco da tua bike. Assim, eu não entendo muito de bike, estou aprendendo hoje junto com você. Ela é diferentona, tem um pneu um pouco maior, assim, mais largo. Que bike é essa? Fala um pouco do estilo. É bem diferente. A gente vê um pouquinho nas praias e tal, certo? Mas ela, em si, é uma FET. Para que ela serve? Ela tá específica para andar na praia. Mas como a gente está na cidade, tem outra bike no pneu fino, tem um. Mas ela é um pouco mais confortável. Para mim, estar me deslocando até o meu trabalho. Por quê? Pneu mais largo, mais macio. Você tem um controle melhor de estabilidade. Isso vai fazendo a cada dia a gente crescer e chegando bem no nosso trabalho. Então, para ti, para o que você faz, para tu ir no trabalho, é mais confortável esse tipo de bike aqui? Bem melhor, não tem nenhuma comparação a outra, é bacana, Mas quando eu pego esse aqui, parece que eu tô tranquilo, estou em casa. A bike não tem como, ela está inserida no nosso dia a dia. Você está no carro, você olha para o lado, tem um cara de bike passando. Você vai na padaria, tem uma bike estacionada, né? Ela faz parte do nosso dia a dia. Que peso você acha que ela tem hoje no meio urbano? E que peso você acha que ela vai ter ainda mais daqui a 5, 10 anos? Sim, a gente tem esse meio, certo, de transporte, sim. E temos que conscientizar nossos motoristas, entendeu? E a nós mesmos, sempre tendo um respeito. E ele olhar um ciclista e ver que é uma pessoa comum, que está indo para o trabalho, um pai de família, certo? Que está ali todo dia trabalhando, todo santo dia, estamos lá. E isso que importa para o nosso meio. Nós chegamos aqui no trabalho do João Paulo, que é no centro da cidade. Ele é dono de um comércio. Demorou um pouquinho, mas chegamos, né? Mais ou menos uns 40 minutinhos. 40 minutos de lá para cá, trânsitozinho, né? Alguns desafios pelo caminho. Mas deu certo. Para você, vale a pena fazer esse trajeto todos os dias no seu bike? Vale sim, é gratificante na saúde e o trânsito que é carregado. De lá para cá são 40 minutos, mas com alguns desafios e outros também que a gente tem uma paciência
e voltar ali ativo para dentro da ciclovia. E a gente vai ter um papo agora super legal com uma pessoa que luta pela consolidação da bicicleta como transporte. Olha aí. A Ciclovida ela é a Associação de Ciclistas Urbanos de Fortaleza, né, nos mesmos modelos de várias outras associações que existem em outras cidades. Então ela reúne pessoas que são interessadas, né, não necessariamente que já utilizam a bicicleta, mas que são interessadas em utilizar a bicicleta no dia a dia para tentar melhorar a mobilidade por bicicleta na cidade, principalmente a mobilidade por bicicleta, mas a gente acaba aí por tabela também melhorando para pedestres, para usuários de transporte público, a gente consegue. Você acha que ainda falta para a bicicleta ser ainda mais reconhecida como um meio de transporte de fato? A gente já teve aí um bom crescimento, né, nos últimos anos, né, aqui em Fortaleza, e tem um potencial muito maior, tem um potencial para crescer muito mais. Então eu acho que mantendo o que vem sendo feito, né, e talvez melhorando um pouco alguns outros aspectos, dá para ter muito mais gente pedalando nas ruas. Você falou de um crescimento, a gente nota assim, facilmente o crescimento de pessoas pedalando, justamente agora, né, durante a pandemia, as pessoas pararam um pouco de andar no transporte público por diversas razões, inclusive por conta do Covid. E você também nota isso? Você acha que com isso pode ser que isso seja, de certa forma, um empurrão assim, para que as pessoas pedalem ainda mais? A própria OMS já disse que o modo de transporte mais seguro nas cidades é por bicicleta, você consegue manter um distanciamento, né? Você ainda tem a vantagem se o transporte público tiver com algum tipo de problema ou tiver com a capacidade reduzida. Então isso aí não afeta quem está de bicicleta, porque você sai só você e o seu próprio veículo ali, você não tem problema com o trânsito, não tem problema com terem mais ou menos usuários, né? Então tem um potencial para crescer bastante também por causa desse período. Hoje, o que você usa a bike, assim, para fazer o quê? Bom, eu já há bastante tempo costumo usar a bicicleta para fazer praticamente tudo, né? Hoje em dia todos os deslocamentos estão reduzidos, né? Então eu não estou praticamente saindo de casa para lazer, mas a maioria das minhas saídas ainda são de bicicleta também. Mas serve para ir para o trabalho, serve para encontrar com os amigos, serve para ir fazer esporte, serve para diversas coisas. Faço inclusive viagens de vez em quando, então tem diversos usos aí. Ou seja, um meio de transporte completo. Um meio de transporte completo. Chegamos à última parada do programa Urbanidade de hoje. E no próximo episódio, vamos falar da importância das praças, do lazer e do esporte para a vida de uma cidade. É aqui na TV Diário nosso encontro marcado e eu te espero.